Bem, pessoal, é, bom dia. Nós vamos continuar nossos estudos, tá bom? E na aula passada nós falamos sobre a degradação do solo, né? E a conservação desse solo também. Depois nós tivemos nossa prova, né? Desejo boa sorte para todos vocês. E eu espero que você já tenha tomado o seu Nescau, né? Que você se concentre agora para nós estudarmos, tá bom? E o que nós vamos estudar nessa aula? Nós vamos ver as formas de cultivos, né, prejudiciais ao solo agrícola, né? E nós vamos ver também a conservação desse solo agrícola, tá bom? Olha só, quais são, gente, né, essas formas de cultivo, né? E antes de começar, eu só queria dizer o seguinte: você pode estar encontrando, né, esse assunto lá no seu livro, na página 106, tá bom? E, gente, nós temos várias técnicas, né? Os agricultores, eles utilizam de várias técnicas, né, para garantir uma qualidade, né, na colheita. Só que o que acontece? Se essas técnicas elas não forem usadas de forma adequadas, né, o que a gente vai ter? A gente não vai ter uma qualidade, né, na colheita, e a gente vai também estar degradando o solo. E aí agora a gente vai ver, né, a gente vai listar aqui algumas dessas práticas de cultivo, né, que podem ser prejudiciais, como é o caso do uso de adubos químicos e de defensivos agrícolas, né? Olha só, gente, o uso de produtos, né, deve ser feito com base em análises periódicas do solo, ou seja, precisam, né, ter pessoas que são profissionais daquela área e que analisem um solo para saber se ele está apto, né, ao plantio, por exemplo, tá bom? E quem pode fazer isso, né? Alguém que conhece o solo pode fazer também, mas é ideal que seja um profissional, né, que faça isso. E a gente também tem uma outra questão que quando não se tem, né, quando não é empregado adequadamente os adubos, aí você pode ter uma série, né, de consequências, né, que é a poluição, né, de rios e lagos, e pode também atingir aquíferos, né, e causar danos à flora, né, que são as plantas, e a fauna. Então a gente precisa ter muito cuidado, né, em usar esses adubos químicos, porque são produtos químicos, né, que podem ser benéficos ou podem ser maléficos, certo? A gente vai continuar aqui a nossa aula. Olha só, a gente tem agora aqui as queimadas, tá bom, gente? As queimadas, como nós já estudamos, que são incêndios na vegetação de um determinado local, né? E podem ser naturais ou podem ser provocados pelo homem, né? E por que são provocados essas queimadas? Porque os agricultores, né, e os pecuaristas, eles precisam de áreas para fazer plantio e também para criar os animais, né? Então, em muitos casos, eles fazem essas queimadas. Algumas dessas queimadas, elas são legais, tá bom, gente? E algumas são ilegais, na sua grande maioria são ilegais. Foi o que a gente viu que aconteceu, né, no ano de 2019, né, que saiu na televisão, né, que teve muito noticiário sobre isso, sobre as queimadas que estavam acontecendo no Brasil, lá na região da Amazônia, né, e que se nós continuarmos, né, com essa taxa, né, com essa taxa de desmatamento, de queimadas que vem acontecendo, né, ano após ano, daqui, gente, a 20, a 40 anos, talvez nós não vamos ter mais a Amazônia como ela está hoje, né? Então, os casos mais comuns, né, dessas queimadas é antes da colheita da cana-de-açúcar, né, para a produção de açúcar e álcool, né, e a queimada de pastagens e de florestas nativas para iniciar uma atividade agrícola, né, como eu falei para vocês. Né, gente? Então é por isso que acontecem muitas queimadas e elas são prejudiciais ao solo também, né? O desmatamento, né, que é um processo de retirada de vegetação. E para que né, existe o desmatamento? É porque para que se amplie a área empregada nas atividades agropecuárias, né? Então isso acontece muito no nosso país e também
é uma, né, forma prejudicial, uma forma de cultivo prejudicial do solo, certo, gente? Desmatamento. A gente vai continuando aqui, a gente vai falar da compactação do solo, né? O que é essa compactação do solo, né? Como a gente estudou, o solo, ele tem aquilo que a gente chama de porosidade. Por que é importante o solo ter porosidade? Porque é o seguinte, através desses poros, né, o oxigênio e a água entram, né, na terra e aí conseguem chegar às raízes das plantas. Vocês estão entendendo? Aí uma vez que você tem a redução dessa porosidade, o que vai acontecer? Né? As plantas elas vão ter dificuldade em se enraizar. Vocês estão entendendo? Então, é também uma prática, né, de cultivo prejudicial. E como isso pode acontecer? Né? Através de tratores, como vocês estão vendo, né? Através também do homem, né? Quando ele está ali na floresta não, né? Mas quando ele está numa certa área, né? E que você fica ali, por exemplo, passando tratores, né? Fica pessoas circulando naquela área, pisando, então aquilo vai reduzindo a porosidade do solo. Lógico que se você for comparar um trator, é muito maior, né, o processo de redução de porosidade por um trator, mas também a questão do homem, né, da circulação humana em um determinado local, causa também uma compactação do solo. Tá bom, pessoal? A gente vai continuando aqui. E agora a gente vai falar sobre a conservação do solo agrícola, certo? Olha só, gente, existem várias regiões no Brasil, né? E todas elas têm algumas características, né, que são próprias delas, né? Então, nem a maior, elas não são iguais, né? Existem climas diferentes, né? Existem solos diferentes. Então, a gente precisa entender que existem algumas atividades, né, que devem ser escolhidas, algumas atividades agropecuárias que devem ser escolhidas de acordo com a região, de acordo com o clima, né, de acordo com as características daquela região. E aí, a gente tem aqui o plantio direto, né? O que é esse plantio direto? Se você abrir seu livro aí na página 108, né, tem uma figura bem em cima que fala, né, do plantio, desse plantio direto. Aí você vai ver que nessa foto existem, né, algumas folhas, né, que é o que sobrou da plantação anterior, né? E isso é o que a gente chama de plantio direto. É quando ocorre, tá? Aliás, ocorre, né, quando não há alteração do solo, aproveitando, né, o resto de plantios anteriores, tá certo? Vamos lá continuar. A adubação verde, né? É uma prática de se adicionar plantas leguminosas na superfície do solo, com a intenção de enriquecê-lo nutricionalmente com nitrogênio. O aumento da presença do nitrogênio, certo, gente, no solo, favorece o aumento da produção de biomassa vegetal, né? Ou seja, em vez de nós estarmos usando adubos químicos, né, é possível a gente pegar aquilo que é orgânico, aquilo que é da própria terra, certo? E enriquecer esse solo, né? É o que a gente chama de adubação verde, certo? Então, essa matéria orgânica, né, ela é adequadamente preparada por meio do que a gente chama de compostagem, né? E aí depois o solo é preparado para que se possa ali fazer o plantio. Então é uma maneira, né, de plantar bem, né, bem sustentável, tá bom? A gente vai continuando aqui, vamos lá. A gente vai falar agora sobre o terraceamento, né? A gente tem, né, que esse terraceamento é uma técnica agrícola de plantio elaborada para a contenção de erosões causados pelo escoamento da água em áreas de vertentes. Então você tem aquelas áreas, né, pessoal, que elas são inclinadas, né?
E aí se desenvolveu essa técnica para quê? Para que naquela área, né, que talvez antes não era tão adequada, né? Então a gente tem essa técnica que é para que naquela área se tenha também, né, a plantação. Olha só, essa técnica é aplicada ao parcelar uma área inclinada em várias rampas, né? Então você tem aí uma espécie de escada. Com isso, as águas das chuvas, ao escoarem superficialmente, perdem sua força, removendo menos sedimentos no solo e causando menos impacto sobre ele, né, pessoal? Então, olha essa técnica como ela é importante, né, para áreas onde nós temos essas regiões aí que não são planas, tá bom? Então você pode estar vendo que existem várias técnicas, né, e que elas são usadas para diferentes áreas. Talvez aqui no Piauí talvez a gente nunca vai ver, né, essa técnica de terraceamento, né, mas a gente vai ver plantio direto, a gente vai ver adubação verde, né? Mas essa de terraceamento, por exemplo, ela pode ser utilizada em outros lugares, né, a gente como a gente está vendo aqui nessa imagem, tá bom? Vamos lá. Olha só, essa rotação de cultura, gente, ela é muito interessante, porque talvez você já viu ela, né, nos livros, talvez você viu ela em alguma novela, né, na televisão, e ela consiste, né, na conservação que visa a diminuir a exaustão do solo, isto é, feito trocando as culturas a cada novo plantio, de forma que as necessidades de adubação sejam diferentes a cada ciclo. Consiste em alternar espécies de vegetais numa mesma área agrícola. Então você tem espécies de vegetais. Imagina, gente, você tem um vegetal aqui nessa área A e você tem um vegetal na área B, né? Digamos que no primeiro semestre do ano de 2020, o vegetal 1 foi aqui plantado nessa região A e o vegetal 2 foi plantado na região B. No segundo semestre, a gente tem uma troca. A gente pega o vegetal 1 e planta ele na região B. E a gente pega o vegetal 2 e planta ele na região A. Vocês estão entendendo? Então, isso faz com que o solo, né, tenha uma diminuição e tenha menos exaustão, né? Olha só, outra técnica, que é a manutenção da cobertura de vegetação. Presta atenção, olha só. É uma prática que evita o impacto direto das águas provenientes das chuvas e da irrigação, que podem compactar o solo argiloso ou arrastar partículas de solos mais arenosos, evitando também a erosão eólica, que nós estudamos na aula passada. Você pode ver o cacau, você pode ver no seu livro também, na página 109, né, uma plantação de cacau, na qual o cultivo foi feito mantendo-se a cobertura vegetal da floresta, tá bom, pessoal? Vamos lá. Olha só, uma outra técnica também que nós temos aqui é o estabelecimento de quebra-vento. Olha só, gente, você pode ver na figura aí, né, que existem árvores, né, e que depois dessas árvores nós temos plantações. E essas árvores que são maiores, né, que são mais altas, elas são o que nós chamamos de quebra-vento, tá? Plantação de árvores e arbustos ao redor da área de cultivo agrícola, né? Para quê? Para bloquear o caminho do vento. E aí o que acontece com isso? Minimiza ou até evita a erosão eólica, tá bom, pessoal? Então, é uma técnica muito útil, tá bom? Para os lugares. Então, gente, o que a gente pode observar a partir daí? O que a gente pode, né, entender? É que existem várias técnicas e essas técnicas, né, elas foram surgindo a partir da necessidade, né, de alguns povos, tá bom? Talvez aqui nós não precisamos, né, de uma técnica de terraceamento, né, mas nós precisamos do plantio direto, nós precisamos talvez, né, da adubação verde, né? Então é muito importante nós entendermos isso, tá? E agora eu queria que você respondesse, tá bom? O exercício da página 110 aí no seu livro, tá bom, gente? Então, o que acontece? Você vai responder esse exercício, apenas as perguntas, tá? E você vai me enviar, tá bom, pessoal? Então, eu quero agradecer você por ter assistido a nossa aula, tá bom? E quero dizer que nós vamos continuar com os nossos estudos e na próxima aula eu vou estar entregando a nota da prova,
tá bom? Eu queria que vocês se esforçassem, né? Eu sei que nós estamos vivendo um tempo, né, de distanciamento e que é um pouco complicado, que nós também estamos nos adequando a esse novo estilo de aula, mas eu quero dizer que você não pode parar de estudar, que você precisa se concentrar nesses momentos que nós temos aqui de estudo, tá bom, pessoal? E aí, faça o exercício, me entregue, tá bom? Então, valeu, pessoal, até mais.